Bem-vindos à nova versão do meu canal no YouTube e dessa vez eu vou trazer para vocês assuntos dos mais variados possíveis. Por isso eu escolhi o nome de Salada Mista. E para começar essa nova jornada, essa nova fase dos meus vídeos no YouTube, eu achei que a melhor forma era contar como foi a minha experiência como au pair. Esse assunto é um pouco delicado, eu nunca falei abertamente sobre isso. Muita gente que me acompanha no Instagram, muita gente que me conhece sabe que eu vim para os Estados Unidos como au pair. Bom, eu vim como au pair no final de 2016, era dezembro, um pouco antes do Natal. E eu vim para uma família no estado de New Jersey. E essa família tinha 3 crianças. Então, para falar assim um pouco sobre essa experiência, é essencial eu contar para vocês de que a família que eu vim trabalhar era uma família com muito dinheiro, era uma família muito bem de vida. Eles têm a casa deles em New Jersey, eles têm uma casa de esqui no estado de Vermont, eles têm uma casa de praia nos Hamptons, que para qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção sobre os Estados Unidos sabe que os Hamptons é onde os ricos passam o verão na praia. E eles tinham tudo isso. Então, no começo, quando eu vim, a au pair da família, ela ainda estava na casa e a gente meio que começou a trabalhar ao mesmo tempo, que era para eu pegar o ritmo das coisas, e foi uma coisa assim maravilhosa, porque me ajudou muito a entender a rotina. Ela foi uma bênção na minha vida, uma ajudando a outra e a gente se revezava. Mas quando ela foi embora, as coisas mudaram. E eu era responsável sozinha para cuidar das crianças. E o problema realmente não era cuidar das crianças, as crianças eram maravilhosas. Eu era apaixonada por aquelas crianças. O problema era a mãe. A mãe não trabalhava. Eu sabia que ela não trabalhava quando eu aceitei vir, mas eu achava que seria que eu seria uma ajuda para ela. E no final não, logo que eu cheguei eu percebi que eu era responsável por tudo. Ela não cuidava dos filhos, era só eu para fazer tudo. Ela passava o dia no computador fazendo compras ou cuidando da vida social dela, e toda a responsabilidade das crianças era para mim. E o fato dela não trabalhar era o que me incomodava mais, porque eu não tinha um schedule fixo. Eu trabalhava o quanto ela quisesse e pelo programa a gente tecnicamente só trabalha 45 horas, mas eu estava trabalhando praticamente de segunda a segunda. Então, quando eu cheguei era inverno e logo eles começaram a ir para casa de esqui em Vermont, e eu trabalhava de segunda a sexta o dia todo, e quando chegava na sexta-feira nós íamos para Vermont, que ficava cerca de 3 horas, talvez, da casa de New Jersey. E eu passava o final de semana todo trabalhando lá também, sem pausa, sem break. Quando chegou o final do inverno, eu estava exausta, não aguentava mais, porque eu estava trabalhando praticamente 24 horas por dia lá. A casa de inverno deles é espaçosa, porém ela recebia muitas visitas. E aí ela me colocava para dividir o quarto com as crianças, que também é contra a regra do programa. Então eu dormia com as crianças no mesmo quarto, as crianças acordavam de madrugada e era eu cuidando delas de madrugada. O bebê chorava muito à noite, ele tinha 2 anos, eu falo bebê, mas ele chorava muito à noite. As crianças acordavam de madrugada me pedindo água e era eu que ia buscar. De manhã elas levantavam muito cedo e aí era eu que tinha que acordar para fazer companhia para elas enquanto os pais estavam lá na suíte deles dormindo. E eu preparava as crianças para sair para esquiar, só os 2 mais velhos iam, o mais novo ficava comigo o dia todo. E aí, quando os pais voltavam do dia deles no esqui, por exemplo, que eu achava que eu teria uma pausa, um break para descansar, eles iam acompanhados de um monte de amigos, trazendo crianças também. No final, eu estava cuidando dos filhos dos outros. E essa foi a minha rotina por meses, o inverno todo, quase uns 3 meses. E eu tava num momento assim que eu não aguentava mais. E eu pedi o rematch, eu queria mudar de família. E eu conversei com ela, eu falei que não era bem o que eu queria.
eu não vim pra cá pra trabalhar tanto assim, porque ela me pagava mais, mas ela nunca me perguntou se eu aceitava aquilo, ela simplesmente me botava pra trabalhar e eu era muito tonta e eu nunca reclamei, é como se eu tivesse assim medo, eu me sentia intimidada por ela. E quando eu reclamei, quando eu tive coragem de reclamar, ela me disse que as coisas iam melhorar, que tudo ia mudar. Logo o inverno acabou. As coisas meio que se normalizaram no começo, mas novamente eu trabalhava sem schedule, eu não sabia quando eu estaria livre, eu não sabia que horas que eu ia parar de trabalhar, não podia fazer planos, eu não sabia se eu teria final de semana livre para fazer qualquer coisa com as minhas amigas, eu via minhas amigas saindo, comprando ingresso de show, planejando viagem, e eu não podia fazer nada disso porque eu nunca sabia. Às vezes eu perguntava para ela, você vai precisar de mim no dia tal? E ela, eu não sei, eu preciso ver. E aí a resposta nunca vinha, quando via já era tarde demais, as amigas já tinham planejado alguma coisa, não dava tempo de me incluir e foi assim a vida por muito tempo. Eu fiquei no programa durante 10 meses apenas. As coisas começaram a ficar bastante complicadas no verão, porque no verão eles começavam a ir pra praia e a rotina era a mesma. Eu trabalhava de segunda a sexta em New Jersey, chegava na sexta-feira, a gente ia pra praia. Chegando lá, ela me botava pra fazer coisas que não tinha nada a ver com a minha obrigação, porque como au pair, minha obrigação era apenas cuidar das crianças. Mas eu tava lá arrumando geladeira, eu tava organizando compra, eu tava sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa. E quando ela acontecia de me dar um tempo livre, que não era nenhum presente, era mais do que obrigação, ela agia como se ela estivesse me fazendo um grande favor. Mas tudo isso porque ela me pagava a mais e ela achava que ela tinha o direito de fazer o que ela quisesse da minha vida, do meu schedule, mesmo sem me perguntar se eu aceitava trabalhar horas extras ou não. Então foi no verão que eu conheci o Connor e quando eu conheci ele, eu queria ter tempo livre para fazer as coisas com ele, porque ele queria me levar aos lugares, ele queria me apresentar as coisas que eu nunca tinha tido tempo de conhecer e eu não sabia do meu schedule. Então foi quando começou a pesar mais, começou a me incomodar bastante e eu comecei a pedir mais tempo para ela. E aí as coisas começaram a desandar, porque eu não estava sendo mais tão controlada por ela. E ela tentou me comprar, ela queria que eu ficasse o segundo ano como au pair com eles. E para isso ela comprou a minha passagem para o Brasil. E eu acho que aquela foi a forma que ela encontrou de me comprar. E aí eu fui para o Brasil visitar minha família. Mas quando eu estava no Brasil, longe dela, longe da situação, eu percebi o quanto eu estava sendo abusada. Eu tô contando assim para vocês muito brevemente tudo que aconteceu, não é nem um terço das coisas que eu passei, do quanto ela me explorou, de me colocar para caminhar com o cachorro, de não ter tempo para almoço, de ela estar dentro de casa e me botar para cuidar das crianças só porque ela não estava afim. Foram tantas coisas que aconteceram que ela me explorou e eu não tinha percebido, até que eu fui para o Brasil e aí eu contei para minha família o que estava acontecendo. Foi a hora que eu caí em mim e pensei, poxa, eu não fui para os Estados Unidos para passar por isso. E nessa época, tendo o Connor, facilitou muito, porque ele me dava muito apoio. Só que a gente estava junto apenas há 3 meses, então eu não queria ir para o rematch, correr o risco de ser mandada para um estado longe dele, ou achar uma família que fosse ainda pior, ou coisas que passam pela cabeça de qualquer pessoa que entra em um rematch, eu acho. Mas eu realmente caí em mim quando eu tava no Brasil e tava decidida a pedir rematch quando eu voltasse. E foi o que eu fiz. Eu cheguei de volta depois das minhas férias, eu chamei ela pra conversar e disse que não estava dando certo. E porque eu não queria ter, nada me segurando a ela de falar que eu sou ingrata porque ela me deu uma passagem pro Brasil e agora eu tava pedindo pra sair, eu resolvi pagar ela de volta a passagem para que não fosse um presente e entrar em rematch. E foi o que eu fiz. Eu paguei a passagem dela de volta
e comecei a procurar outras famílias para mudar, mesmo correndo o risco de ir para outro lugar. Porém, nessa época, o Connor me chamou para morar com ele. Ele disse para mim para não arriscar passar por tudo isso de novo, que não tinha necessidade, que ele me daria todo o suporte e que eu largasse o programa, deixasse de ser au pair e fosse morar com ele. Ele já morava sozinho, ele tinha um apartamento dele. Conversamos com a família dele super me acolheu, eles deram todo apoio. E assim eu decidi sair do programa de au pair e morar com o Connor. Então o que eu fiz foi trocar o meu visto. Eu tinha um visto que só me permitia ser au pair, então eu apliquei para troca de visto daqui mesmo. E quando tudo estava pronto, eu contei para ela que eu ia sair do programa e ela tinha me pedido 6 semanas para que a outra au pair chegasse. E quando ela soube que eu ia sair do programa, que não tinha mais ninguém para me ajudar, tipo nenhuma coordenadora do programa para quem eu pudesse pedir ajuda, porque afinal eu estava saindo do programa, então eu não era mais responsabilidade da agência, ela começou a abusar novamente. E aí eu estava trabalhando tipo 60 horas por semana, de segunda a segunda. Ela resolveu colocar o meu schedule para trabalhar tipo a semana inteira e no sábado o dia todo, sábado à noite às vezes para ela sair, e no domingo só porque ela queria malhar com o marido em casa, ela me botava para trabalhar só para ser ruim mesmo, sabe? Só para usar o máximo de mim que ela pudesse. Então aquilo começou a me incomodar muito. E eu conversando com o Connor, ele falou: você não precisa passar por isso. Você já está para sair de lá, seus documentos já estão prontos, seu visto já foi trocado. Você pode vir morar comigo. Se você não achar outro emprego logo, eu consigo bancar você até que você encontre um emprego, praticamente, que ele me falou. E foi isso. Então ele me deu muito apoio. E aí um dia depois que eu fiquei muito brava que ela tinha me botado para trabalhar 60 horas na semana e era sábado à noite, e ela pediu para eu trabalhar no domingo só para que ela pudesse malhar. Detalhe, a academia era na casa. Então não é como se ela realmente precisasse de mim ali para ela malhar, porque a academia era no porão da casa, então ela poderia fazer isso cuidando das crianças, e tinha o marido em casa também. Mas enfim, aquilo me deixou muito chateada. Eu falei: eu vou sair. E aí o Connor me deu todo o apoio. No outro dia que ela pediu para que eu trabalhasse, eu cheguei em casa mais cedo, porque eu passava o final de semana na casa do Connor. E aí eu cheguei mais cedo em casa, arrumei todas as minhas malas e esperei para que desse um momento mais apropriado para chamar ela e contar para ela que eu estava saindo. E essa mulher virou o bicho. Ela me falou tanta coisa, tanto desaforo. Ela me fez abrir as minhas malas para ver se eu não estava roubando nada que pertencesse a ela. Ela pediu o celular de volta porque eles me deram um celular para usar enquanto eu fosse au pair. E aí eu deletei todas as minhas informações, claramente, do celular, e devolvi para ela. Ela ficou braba. Ela não queria que eu tivesse deletado as minhas informações, provavelmente querendo usar alguma coisa contra mim. E ela disse para mim que sentia nojo de mim. Ela disse para mim que não sabia como ela tinha tido coragem de me deixar cuidar dos filhos dela. Ela me falou muito absurdo naquele dia. E ela virou para mim e disse que ela não entendia o porquê que eu tava reclamando, porque eu basicamente mal trabalhava. Ela teve coragem de falar isso para mim quando era eu cuidando dos 3 filhos dela e ela não fazia nada, gente. Eu não tô falando isso por falar. Ela teve outras au pairs antes de mim, depois de mim. Todas diriam pra você a mesma coisa. E ela simplesmente é abusada. Ela não gosta de cuidar dos filhos. Ela não tem controle sobre os filhos. Ela tem filhos por status. Não tô falando que ela não ama as crianças. Toda mãe ama, de alguma forma. Mas ela não quer se dar o trabalho de criar os próprios filhos. Então ela contrata outras pessoas para fazerem isso. A vida dela é baseada na vida social dela, em quem ela representa para os amigos, quem ela representa no ambiente social mesmo, porque ela é aquele tipo de mãe que vai tirar fotos fofas com os filhos, postar no Instagram sobre toda a diversão que eles estão tendo e depois entregar os filhos para babá, porque é a babá que vai fazer todo o resto. Então, eu passei 10 meses nessa situação e
O dia que eu saí de lá foi um dia muito triste pra mim, porque eu era muito, muito apaixonada naquelas crianças e doeu muito. E eu levei muito tempo pra me recuperar, porque eu sabia que a partir do momento que eu saísse de lá, eu não poderia mais ver as crianças, eu nunca mais entraria em contato com eles. E aquilo doeu muito, porque eu realmente amava muito aquelas crianças. Então foi uma fase assim muito difícil pra mim, muito difícil de superar, mas que eu fiz o que tinha que ser feito, porque chega um ponto que a sua sanidade mental está em questão. Eu andava muito deprimida, eu engordei muito nessa fase, eu estava exausta emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Então tudo de bom que tinha assim da minha experiência que eu queria ter vivido nos Estados Unidos, ela tirou. Então é a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso. E quando eu saí do programa foi quando eu finalmente senti que eu podia respirar aliviada, que eu dormia sem estar ansiosa, que eu não acordava com palpitação. E ela conseguiu me manipular e ela conseguiu me transformar de uma forma assim que eu desenvolvi uma ansiedade muito grande que eu não tinha. Então, o vídeo já ficou muito longo, mas eu senti que eu precisava falar sobre isso, sobre a minha experiência como au pair. E depois que eu saí da casa dela, tudo melhorou, graças a Deus. Foi um aprendizado muito grande, porque eu aprendi que a única pessoa que pode me defender sou eu mesma. Se eu não me defender, se eu não aprender a parar aquilo que me machuca, aquilo que me magoa, as pessoas sempre vão continuar fazendo aquilo, porque às vezes elas não te respeitam até que você aprenda a se respeitar. Então essa foi a minha experiência como au pair e eu espero que vocês gostem do novo ritmo que o canal vai ter de agora pra frente. Um beijo, até a próxima!